Olá, eu sou o Carone e hoje eu vou contar pra vocês quais foram as minhas leituras de junho e quais são os livros que eu pretendo ler agora em julho. A primeira leitura do meu mês de junho foi O Diário da Princesa, A Princesa à Espera, que é o quarto volume dessa série. Pra quem não conhece, tem aquele filme que quem fez foi a Anne Hathaway. E pra quem já conhece, é mais uma das aventuras da Mia. E que um dia ela descobre que ela tá herdando o trono de Genóvia, porque o pai dela não pode mais ter filhos, mas ela não sabia que ele era um príncipe, então acabou sobrando pra ela isso aí. Só que o problema é que a Mia, ela não tava afim de ser uma princesa. Na verdade, ela não se sente nem um pouco preparada e acha que nunca vai estar pronta para herdar um reino. Acontece que nessa série aqui você vai vendo todos os problemas e os dilemas de um adolescente normal na pele de uma princesa. Eu estou lendo um por mês e eu estou muito apaixonado por como a Meg consegue te prender nessa história e faz você se divertir tanto. E não tem como não amar esse livro, não tem como amar os personagens desse livro. Óbvio que todos os livros até agora foram 5 estrelas favoritados na minha vida, porque essa série é maravilhosa. E se você ainda não leu, eu não sei por que você não leu. Eu li também Ana Vestida de Sangue, da Kennery Blake, que é um livro que eu solicitei de parceria com a editora Verus, que é do grupo editorial Record. Bom, ele vai contar a história do Cass e da sua mãe. Ele perdeu o pai porque o pai era um caçador de fantasmas e ele acabou herdando a adaga do pai. E ele meio que tem esse legado que é matar os fantasmas que estão dando problemas no mundo. A questão principal é de que, como o Cass, ele é uma pessoa que viaja muito e que nunca tem um lugar fixo, ele não se apega às pessoas. Que a Ana, ela não é um fantasma comum e ele precisa conhecer um pouco mais da história da Ana. E pra isso ele precisa um pouco mais das pessoas que estão em volta dele. E aos poucos ele vai descobrindo que a Ana, ela não é só um fantasma diferente, como não dá pra fazer isso sozinho. Ele precisa sim das pessoas ao vilarejo que tentaram chegar mais próximas dele e que ele deu um chega pra lá. E aos poucos ele vai aprendendo que na verdade ele não é esse gostosão todo. No geral eu gostei muito dessa história, que eu achei que na verdade faltou um pouquinho de desenvolvimento talvez da história, aprofundar um pouquinho mais os personagens que estão relacionados e até mesmo no desenrolar da história. Mas uma das coisas que eu gostei é que o livro ele fecha muitas questões abertas, principalmente questões que eu não imaginava que ele fosse fechar, e que ao mesmo tempo que faltou um pouquinho de aprofundamento e mesmo assim sentindo um pouquinho da falta da história dos personagens secundários, você consegue perceber quanto ele amadurece enfrentando a Ana e enfrentando esses desafios que a Ana tá proporcionando pra ele, não tipo ela diretamente, mas o caso a ser resolvido. Como que fala? Não sei essa palavra. Não lembro. No geral, esse livro aqui ganhou 4 estrelas porque ele realmente vale a pena. E eu já quero começar com esse livro aqui falando que eu amo muito o autor, que é o Scott Westerfeld. Pra quem não conhece, é o autor da série Feios, que é uma série inclusive que a galera tá lançando capa nova. Acontece que esse livro, ele é 2 em 1. Ela vai contar a história da Darcy, que ela tá lançando o seu primeiro livro. Na verdade, ela é uma adolescente e ela tem um surto. De 1 mês ela escreve o livro e aí manda pra uma editora grande e ela é selecionada com um contrato milionário. E pra isso ela vai ter que deixar as inscrições na faculdade por algum tempo e se dedicar unicamente à vida de escritora, que é o real sonho dela. Se não der certo, ano que vem eu tô de volta e aí a gente segue a vida como planejado, eu indo pra faculdade. E aí nós temos também a Lizzie, que ela é nada mais do que a personagem que a Darcy tá escrevendo. A Lizzie, ela acabou de passar por um período muito traumático da vida dela, porque houve um atentado terrorista em um aeroporto e a Lizzie estava lá. A Lizzie, ela conseguiu entrar em contato com a polícia e aí eles falaram pra ela: cara, deita no chão, se finge de morta, que é o único jeito de você sair viva desse lugar. Acontece que a Lizzie acreditou tão firmemente que ela estava morta que ela foi parar no mundo dos mortos. Lá ela acaba conhecendo o Deus da Morte e ele fala assim: ó, fica aqui comigo, quando acabar o atentado a gente manda você ir de volta, tá tudo certo, tudo resolvido. Você não vai lembrar de mais nada, talvez você nem se lembre do trauma em si que você viveu e muito menos do mundo dos mortos. Acontece que quando a Lizzie volta, ela ainda se lembra e ela acaba criando um vínculo onde ela acaba vendo os mortos na Terra mesmo. E em paralelo a isso a gente vai conhecer um pouco do mundo editorial, porque a Darcy, ela vai trazer pra gente todos os problemas, todos os desafios que ela tá encontrando em Nova York pra publicar essa história dela, como funciona esse mundo editorial. E se você tem um interesse, eu acho que esse livro aqui é com certeza muito válido. E principalmente eu acho que assim, o mais incrível de tudo é que você consegue ver a conexão, consegue ver da onde a Darcy tirou as inspirações, o que a Lizzie tem da Darcy, o que a Lizzie tem da família da Darcy. Isso é muito fascinante. Eu acho que esse paralelo foi, assim, incrível pra história.
e não sei o que dizer mais. Esse livro aqui, só amores, 5 estrelas, favoritado, maravilhoso. E obviamente eu não podia esperar nada menos do Scott, porque ele é maravilhoso mesmo. Eu já tinha certeza que ele não me decepcionaria. Fiquei muito feliz em chegar no final e ele não me decepcionou. Eu dou o meu selo de garantia pra vocês. Não sei o que acontece, mas o David Levitan, ele só funciona pra mim com a Rachel Cohn, ou na verdade ele funciona muito melhor com ela. Eu acho que a escrita dos dois é maravilhosa e que elas combinam muito. Eu tô falando sim de Dash and Lily, que é um novo livro da galera Record. A Lily, ela é uma menina de 16 anos e que ela acha que tá na hora de se apaixonar. E o irmão dela fala assim, ó, vamos fazer aqui um Moleskine, a gente coloca alguns desafios, deixa em um lugar aleatório da cidade e a gente vai ver. Se a pessoa topar, um passo à frente. Se a pessoa não topar, paciência, vamos pro próximo. Acontece que o Dash, ele tá meio que fugindo do Natal e ele vai numa livraria e encontra o Moleskine da Lily. E aí ele faz sim os desafios, óbvio. Mas acontece que no final de responder os desafios da Lily, em vez dele simplesmente deixar o caderninho lá como as instruções dizem, ele deixa mais desafios pra ela. E se ela quiser o caderninho de volta dela, ela vai ter que correr atrás. Eu ainda não consegui chegar num consenso, mas eu acho que o Dash e a Lily são os personagens mais divertidos que a Rachel e o David já fizeram. E a forma como eles deixam aventuras um pro outro que talvez eles nunca fizessem se não tivessem fim de cumprir essas coisas, deixa a história muito mais divertida. E uma coisa muito legal dessa história é que os personagens secundários, eles acabam entrando nessa brincadeira um dos dois e acaba cooperando pra coisa ficar cada vez mais divertida. E no fim o livro acaba te levando por uma viagem por Nova York inteiro. O que dizer se não, eu amo a escrita desses dois. É uma escrita totalmente leve, é um livro que flui muito rápido, um livro divertido, gostosinho, um livro que você senta numa tarde e você nem vê as horas passarem. E eu quero fazer um vídeo especial sobre os livros do David com a Rachel Cohn, então vou me abster dos comentários desse livro aqui pra deixar mais pra frente pra um vídeo especial deles, ok? Tá, agora vamos conversar sobre os livros que eu ainda não terminei em junho. Eu não gosto de deixar livro de um mês pro outro, eu não sei porquê, mas eu tenho esse negócio de que se eu comecei em junho eu tenho que terminar em junho, se eu comecei em maio eu tenho que terminar em maio. Mas esse mês não teve jeito, porque eu fiquei muito viciado em Game of Thrones e aí as coisas desandaram de uma certa forma. Eu comecei a ler The Kiss of Deception em Budwitch com as meninas do Ponto Pela Linha, a Isa e a Marina. E assim, nós lemos 20%, eu já tô gostando muito da história e basicamente conta a história de uma princesa que fugiu no dia do seu casamento. O problema é que o casamento dela era um casamento também diplomático e com certeza esse era um dos motivos principais dela ter fugido, além de que ela não conhecia o príncipe. Como casar com alguém que você não conhece, não é mesmo? Mas eu ainda não sei muito o que falar sobre esse livro, eu tô gostando sim da história, mas eu vou deixar aqui embaixo um link onde a Maíra do All About The Book fez uma resenha maravilhosa com Funkos, que eu estou totalmente apaixonado, eu assisto pelo menos uma vez a cada 3 dias. E é super divertidinho, rapidinho, sem spoilers, então eu vou deixar aqui, vão lá pra vocês conhecerem um pouquinho mais dessa história. Orgulhosamente eu estou superando um trauma na minha vida, que foi Harry Potter e a Ordem da Fênix. E na minha vida toda eu nunca tive coragem de ler o 6º livro e o 7º, que todo mundo fala que são os melhores. E então esse mês eu comecei a ler Harry Potter e o Enigma do Príncipe. E eu devo, na verdade, um agradecimento em particular para a menina do meu serviço, a Thalita, maravilhosa. Um beijo, Thalita. Porque ela falou assim, não, você vai ler agora, pode pegar esse livro e você vai ter que ler. E agora vamos falar sobre os livros que eu quero ler em junho ainda. Acontece que, pra quem não sabe, em junho vai acontecer a Maratona Literária de Inverno do Geek Freak, onde o intuito é você ler mais do que você costuma ler. Bom, eu vou deixar aqui embaixo o vídeo onde o Vitor explica melhor e deixa também o formulário de inscrição. O Vitor, ele deixou alguns desafios para quem quisesse para as 4 semanas. E o primeiro desafio era um livro que está encalhado há mais de 1 ano na sua estante. Pra quem acompanha o canal sabe que eu já mencionei aqui. E eu tenho aqui na minha vida esse livro aqui, Game of Thrones, que é esse toletão maravilhoso. Acontece que 75% do mês de junho eu passei assistindo Game of Thrones. Eu não conseguia sair desse mundo, eu não conseguia desapegar dessa história. Totalmente preso, muito apaixonado. E aí quando eu acabei, a única coisa que eu queria pensar era: preciso ler esse livro, preciso ler esse livro, preciso ler esse livro. Eu não sou louco, eu não pretendo ler o livro inteiro em julho, porque eu sei que eu não vou conseguir. Então aqui pra maratona eu resolvi ler 25% desse livro, que é, na verdade, 25% a mais do que eu já tinha lido, né? Então, ok? Além do que ainda tem 5 livros e a série só sai ano que vem, né? Então se eu quiser continuar nesse mundo eu tenho que ler assim, com calma.
Nada desesperado. O desafio da segunda semana é hype. Eu escolhi O Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares, que é um livro que foi muito hypado quando ele foi lançado. E agora ele voltou com tudo porque em setembro vai sair o filme. O desafio da terceira semana são livros que se passam em outros mundos. E pra isso eu escolhi Crash, que é um livro que eu e a Isa e a Marina do Ponto Pula Linha, como vocês já ouviram muitas vezes nesse vídeo aqui, vamos fazer um buddy read. Nós já lemos Cinder e Scarlet e agora falta Crash, que é o último livro que foi lançado aqui no Brasil, mas ainda tem mais um quarto que eu não faço ideia do nome. E aí a gente vai seguir em frente com esse buddy read agora em julho. E aí pra finalizar a maratona, eu escolhi para o último desafio, que é diversidade. Não consigo falar esse título, gente, é muito grande, vou ler. Aristóteles e Dante descobrem os segredos do universo. E tudo que eu sei é que esse livro aqui, ele é um romance LGBT. E aí, como eu ganhei de um inscrito aqui, o Thomas, muito obrigado, viu, Thomas? Eu resolvi colocar ele nessa maratona e já descobri os segredos do universo junto com Aristóteles e Dante. Essa parte ficou muito piada do Sgrig. Bom, então essas foram as minhas leituras e os livros que eu pretendo ler em julho. Ah, e nós temos umas novidades no canal, que é o seguinte. Agora lá embaixo de todos os vídeos vão ficar os links para os livros que a gente comentou aqui. Então se vocês se interessaram nos livros e já querem dar uma espiadinha lá na Amazon, a gente vai deixar tudo aqui embaixo, onde vocês compram e vocês acabam ajudando o canal também, que a gente ganha uma pequenininha porcentagem, beleza? Não esqueçam de deixar aqui embaixo as leituras de vocês de julho, pra gente ver se vocês gostaram das minhas escolhas e se vocês gostaram das leituras, enfim. Deixe qualquer coisa aqui nos comentários que eu vou ler lá com muito carinho, tá bom? Um beijão e até mais!